quarta-feira passada, explicando para vocês, né, calcular o limite de confiança da média, né, conhecendo que a média das determinações. Inicialmente, nós aprendemos como? Através de um conjunto muito grande de medidas. Então, eu tinha um valor populacional, que a gente batiza esses valores populacionais com letras gregas. Então, a gente tem, né, a média da população Mi, certo? Com um conjunto muito grande de medidas. E temos o desvio padrão populacional. Então, para calcular o intervalo, né, que deve estar a média da população, né, conhecendo-se a média de algumas determinações, basta usar apenas essa expressãozinha aqui. E o que é que vai delimitar a largura desse intervalo? Se esse intervalo vai estar mais largo ou se esse intervalo vai estar mais estreito. É a confiança que você quer dar à sua medida. Então, dependendo da confiança, a gente vai ter um valor de Z, certo? A gente viu, né? A gente viu que permitir aqui. E a gente viu na aula passada que o valor de Z, né, tem uma tabelinha que pode ser consultada, certo? Vou voltar a tabelinha aqui rapidinho. Então você consegue, né, a partir de valor de Z, ter as probabilidades da ocorrência, certo? Então, com Z igual a 1, né, com Z igual a 1, tenho, né, o intervalo de confiança dessa forma, Z igual a 2, 95% de probabilidade, né, com Z igual a 1 eu tenho 68, e com Z igual a 3, 99,7% de probabilidade, ou seja, um intervalo muito mais largo, né, intervalo de confiança muito mais largo. Agora sim, a gente vai entrar num ponto, né, que do ponto de vista prático e em problemas reais, no nosso dia a dia, né, em química analítica, a gente trabalha, né, com um número pequeno de medidas, certo? A gente trabalha um número pequeno de determinações. Então, devemos entender de maneira lógica, né, o resultado de nossas determinações, para não correr, né, nenhum risco de resultado errado. Como é que a gente faz isso? Nesses casos que nós temos um número pequeno de medidas, o que nós temos? Nós temos um desvio padrão amostral, ou seja, a gente vai ter um valor de S, certo? Desvio padrão amostral já não é mais letras gregas, certo? E uma média amostral. Esses valores, Professor, pessoal... tem Oi. gente pedindo para entrar. Tem não. Quem Era a tem não. Minelli, tava pedindo para entrar, Minelli. Ela mandou aqui a mensagem. Aqui não apareceu nenhuma mensagem não, aqui não. Vou pedir para ela solicitar de novo, peraí. Pedi para ela mandar de novo. Nádia. Boa noite, professor. Boa noite. Então, acho que ela entrou agora. Ok, obrigado. Voltando. Bom, então, o que nós conhecemos, na verdade, né, agora, né, em ponto de vista prático, no nosso dia a dia, vocês como profissionais da área, né, irão determinar um conjunto pequeno de medidas e vão ter a média e desvio padrão. Nós já aprendemos a calcular isso manualmente, né, na aula passada, e também em planilha Excel. Então, na verdade, a gente vai usar esses valores amostrais como boas estimativas de quem? Dos valores populacionais. É importante frisar que, para esses valores amostrais serem usados como valores populacionais,
Isso tem que ser feito uma coleta de maneira representativa, certo? E maneira também aleatória, para que eu consiga ter um conjunto de medidas bem selecionado, não um número, uma amostras viciadas, né? Em um universo amostral muito restrito. Então, a representatividade, né, da amostra, pensa, por exemplo, assim, se eu estou analisando uma bebida que é produzida, né? Então é interessante que eu faça alguma determinação, por exemplo, em medidas de lotes diferentes, em dias diferentes, para quê? Para garantir uma maior variabilidade do meu universo de amostras, né? Basicamente nesse aspecto que eu chamo a atenção na representatividade da amostra. Bom, então, nós conheceremos apenas a sua estimativa, né? S, né? Então, não é correto, né? Tendo apenas a estimativa. Deixa eu botar a minha canetinha. Não é correto ter apenas a. Sempre eu boto, tem sempre gente chegando. Não é correto usar a distribuição Z para esse propósito, né? Porque a distribuição Z ela é usada para um conjunto muito grande de medidas e levando em conta quem? Os valores populacionais, sigma e mi, certo? Por um número muito grande de medidas. Então, o que é que a gente faz? O que é que vocês vão fazer? O que é que se faz? A literatura mostra que para conjunto pequeno de medida, a gente não vai mais usar a distribuição Z, certo? A gente não vai mais usar. E sim que o quê? A distribuição de T, chamada distribuição de T de student, né? Então, ela, ela vai ter uma distribuição que vai ser consultada tanto que segue bem, certo? Você tem que aprender a usar a tabela, distribuição normal, certo? E essa distribuição normal, consulta, certo? Então, é uma tabelinha como essa, tá? Então, o que é que tem? Nessa parte da tabela aqui, em todos esses conjuntinhos aqui, né? Em toda essa representação. Lógico que na internet e nos livros, né, existem tabelas diferentes na forma de apresentação. Mas, em geral, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, esse onde eu marquei, são valores de T, né? Valores de T. Tudo isso aqui é valores de T. Para quê, professor? Para determinados níveis de confiança que você quer empregar o resultado da sua análise. Certo? E o que é essa coluninha que está aqui? Essa coluninha se chama número de graus de liberdade, né? A gente chama assim, graus de liberdade. O que é definido por graus de liberdade? Graus de liberdade é a diferença entre o número de determinações menos 1. Ou seja, como assim, professor? Se eu tenho 10 determinações, o meu grau de liberdade vai ser igual a 10 menos 1, vai ser igual a 9. Então, eu vou procurar na minha confiança e no meu número de medidas, por exemplo, 9, quanto é o meu grau de liberdade. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o valor de T, né? Eu fiz no laboratório, né? Tá lá, né? N igual a 10, então 10 medidas. Então, eu peguei uma amostra, chegou para que eu possa analisar, e eu bati 10 medidas dessa amostra. Certo? Pronto. Qual que é o valor de T para eu expressar meu resultado, né? Aí eu vou ter aqui nessas 10, eu vou ter a minha média, né? Certo? E vou ter o meu desvio padrão. E qual que é o valor de T para 95% de confiança? Então, para 95% de confiança, eu vou olhar essa coluninha aqui. Certo? Então, a confiança que eu quero empregar é 95%. Então, eu vou olhar se n igual a 10, o número de graus de liberdade é n menos 1 igual a 9. Então, para 95% de confiança, o meu número de graus, o meu valor de T, né, é 2,26, certo? Então, o valor de T que eu vou usar na equação é 2,26. Ah, professor, mas se eu quiser uma confiança melhor, eu quero um grau de confiança de 99%, vai ser 3,25. 99,99, 4,25.
78. Em alguns programas computacionais, é possível você obter esses valores de T, certo? Para qualquer um nível de confiança que você desejar e para qualquer um número de graus de liberdade, certo? A diferença de T para Z vai ser diminuída quando eu aumento o número de amostras. Então, quando eu aumento o número de amostras, o valor de Z naquela tabelinha que vocês encontraram lá, ele se aproximará de quem? De T. Né? Aqui, né, em grau de infinito, como tem aqui, a 95%, o valor de T é igual a 1,96 para 95% de confiança. Se vocês forem resgatar lá a tabelinha lá, do valor de Z, né, Z igual a 1,96 quando for 95% de confiança, certo? Então, acaba sendo, né, semelhante ao valor de Z quando você cresce no número de medidas. Então, se você usa um conjunto de pequenas medidas, você tem que usar a distribuição de T de porque traz resultados mais realísticos do que se tratando a distribuição de Z. A partir do momento que conhece um número elevado de medidas, você pode usar a distribuição de Z. A literatura ela recomenda que, quando o número de graus de liberdade for maior do que 30, é interessante que você use a distribuição de Z. Quando for menor do que 30, aí você usa a distribuição de T. Porém, a literatura às vezes diverge nesse ponto. Alguns autores falam que a partir de 50, enfim. Basta considerar que, quando for um número elevado de medidas, é interessante que você use Z. Número pequeno, use T. Então, a equação, pessoal, é a mesma. Se for observar, é a mesma. O que é que vai mudar aqui? Vai mudar aqui porque eu não vou ter mais o valor de Z, certo? Eu vou ter o valor de C. E esse desvio padrão aqui é o desvio padrão calculado com base no conjunto pequeno de amostras, certo? Mas aí eu não vou ter mais uma única determinação, eu vou ter várias determinações que vai me conferir uma média e eu vou ter aqui a raiz quadrada do número de medidas. Aí, então, o que acontece? Se eu tenho, quanto maior for o meu número de medidas, o que vai acontecer com essa parcela aqui total? Que se n for muito grande, né? Se n for muito grande, né, o produto de TS vezes raiz de n vai ser muito pequeno. Então, eu vou ter valores próximos à média, né? Então, vai ser o x barra mais ou menos um valor muito pequeno. Ou seja, coisa muito, muito próxima, a variação muito pequena. Mas, de maneira genérica, o limite de confiança é estipulado por esse intervalo. Né? Então, eu vou ter a média menos, né? O TS sobre raiz de n até a média mais TS sobre raiz de n. Então, para ficar claro, a gente vai fazer um exemplo mais claro, né? Vai fazer um exemplo mostrando, na verdade, como é que a gente emprega isso no nosso dia a dia, tá? Na nossa prática, como químico, como profissional da área, que trabalha no laboratório, que precisa fazer essa análise, esse tipo de coisa. Tá? Então, isso vale para o engenheiro, como vale para um tecnólogo, como vale para um estudante de sucroalcooleira, qualquer um profissional que trabalhe no laboratório que, porventura, precise fazer um tipo de determinação analítica como essa que eu vou parecida, né, com outra que a gente pode mostrar. Então, vamos ler esse exemplo para ficar bem claro e para a gente sanar essas dúvidas que vem por aí, certo? É tudo uma continuação. Vamos lá, um engenheiro, mas poderia ser um tecnólogo, né, enfim, fez 4 determinações de cobre, né, em uma amostra, certo? Então, ele tem um método analítico que pegou uma amostra, tá vendo aqui, uma amostra, certo? E aí ele fez 4 determinações. Olha a informação que ele está dando para a gente aqui. Ele fez 4 determinações. Então, de cara eu vejo que n é igual a 4.
tá? E aí, com N igual a 4, com N igual a 4, né, ele encontrou o quê? Um valor médio de quanto, pessoal? Ele encontrou um valor médio de 20,50% massa-volume. Ou seja, pegou uma amostra de, sei lá, qualquer uma dessas amostras aí, qualquer que está determinou a concentração de cobre 4 vezes, tirou a média, 20,50. E um desvio padrão, né? E um desvio padrão de quanto? 0,10% massa-volume. Só um adendo aqui, uma informação útil, né? É, eu poderia, ou qualquer exemplo, e no ponto de vista prático, talvez uma prova ou um exercício, poderia não ser fornecido já esses valores médios, e sim o quê? Réplica 1, réplica 2, réplica 3 e réplica 4. A média do desvio padrão seria por conta de vocês, certo? Ou seja, você está lá com sua planilhinha lá, como a gente mostrou, calcular a média do desvio padrão, igual a gente fez lá nos outros casos, né? A gente fez aqui, ó, aquele caso ali, ó, aula passada, quem assistiu, né? Quem não assistiu é o desvio padrão, né? Ele calculou o desvio padrão por essa expressão aqui. Então, tinha 4 medidas, né? 4 medidinhas, né? Aí eu terei a média, e aí eu terei o desvio padrão. A gente viu como a gente faz isso em manual e também na planilha Excel. Mas foi dado, nessa questão especial, foi dada já um negócio pronto, já, certo? Que é o quê? Tudo que eu preciso, né? O número de determinações, na verdade, nem tudo. O que é que eu preciso saber aqui? Eu sei que o grau de liberdade é n-1. Então, vai ser 4 menos 1 igual a 3. E aí eu tenho que saber qual que é o valor de t, né? Como ele pede aqui, né? 95% de confiança, com um grau de liberdade igual a 3. Quanto é o valor de t? Né? Aí eu vou lá na tabelinha, que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Tá toda pichada. Adoro fazer essas pichações da minha tabelinha, nos meus slides que eu vou escrevendo, né? É como se eu tivesse um quadro, né? Eu tenho um quadro também aqui, quadro digital, na verdade, que eu uso a minha canetinha. Eu gosto dessa canetinha, sabe? Eu gosto muito de quadro. Eu tô dando aula presencial, eu gosto muito de quadro. Aí eu fico com os slides e vou pro quadro, sabe? Bom, então, grau de liberdade igual a 3, né? Qual que é o valor de t para 95% de confiança? Quem poderia dizer aí? Olhando para essa tabela. 3,18. 3,18. Exatamente. Então, eu tenho um valor de t de 3,18. Por quê? Na coluna 95 e 3 graus de liberdade. Então, já é um bom caminho andado, né? Então, o valor de t, né? O valor de t é igual, né? Esse valor de t é igual a quê? A 3,18. Então, para terminar de resolver essa conta, basta resolver esse intervalo, né? Colocar esses intervalos, né? Porque eu já tenho t, eu tenho s, eu tenho raiz de n e eu tenho a média. Então, se eu tenho tudo isso, né, fica mais fácil, né? Esse aqui, ó, é direto, né? Como a gente fez, né? Consultou a tabela, distribuição de t, 3,18. Então, a média populacional vai estar entre a média das determinações, mais ou menos o que? 3,18 vezes 0,10 pela raiz de 4, tá? Então, o intervalo vai estar entre
20,56, mais ou menos 0,16% massa-volume. Isso com 95% de confiança. Então, na verdade, esse 0,16, né? O que? É essa parcela aí dessa conta aqui, ó. Aqui, certo? Essa parcelinha. Então, se eu tivesse um número maior de medidas, esse aqui ia, como cortou, porque eu não escutei. 0,16 é resultado dessa conta aqui, ó. 3,18 vezes 0,10 dividido por raiz de 4. Certo? Então, 0,16. Tá? Então, por exemplo, aí, ó, se eu tivesse, por exemplo, só para falar um pouco sobre a confiança, né? Se eu tivesse escolhido, por exemplo, vou pegar minha tabelinha do TD Student, uma confiança de 99,99%. Eu teria um T igual a 12,9, certo? Ou seja, bem maior do que 3,18. Então, quando eu fizesse isso, pessoal, né, 12 pontos danou-se, né? Com esse resultado aqui, né? Ia botar mais 12, né? Ao invés de 3, né? Do T, ia ser muito. Essa parcela de 0,16 ia ser outra parcela, muito maior do que 0,16, certo? Então, o meu intervalo ia ficar muito mais largo. Né? Se você for pensar na curva de redistribuição normal, a gente está adotando, né? 95% de confiança. Essa área da curva, 95%. Quando eu amplio, né, o meu intervalo, né, ou seja, 99,99%, né, indo para essas regiões da próxima do final, eu estou com um intervalo muito mais largo. Então a minha amostra vai estar variando muito mais, né, entre valor mínimo e valor máximo. Ela vai estar lá com 99,99% de confiança, né? Se for ao contrário, se eu diminuir, botar 68% ou menos de confiança, né? Alterar aqui o intervalo, deixar ele mais estreito, né? Aí eu vou ter um valor mais baixo ainda do que 0,16, porque certamente o valor de T, se for olhar na tabela, para níveis de probabilidade inferior a 95%, é certamente menor, certo? E aí acontece isso. Chegando aqui, adicionei. Ok? Então vamos lá. Professor, Oi. esse 20,50, ele não é uma constante, é? 20,50. Não é que ele é uma constante, ele é um resultado de uma média. Na questão, se você for pegar a questãozinha aqui, ó, ele diz assim, ó, ele fez 4 determinações e encontrou um valor médio de 20,50. O problema ele já forneceu. Poderia, como eu falei no início, ao invés de ele fornecer, ele dá o quê? As 4 medidas, e você fazer a média, chegar ao mesmo 20,50. Ele foi generoso, Entendi. foi direto, entendeu? Evitar que você faça essa conta, mas na vida real, você tem que calcular a média e o padrão, certo? Isso é meio automático em planilhas de computador, faz muito rápido. Até na calculadora você faz, até no celular você faz, certo? Vamos lá. Bom, então, qual a conclusão que a gente tira desse exemplo? É que a média da população, ela deve estar em quê? Se eu subtrair, né, 20,50 por 0,16, eu tenho 20,34. Se eu somar, eu vou ter 20,66. Então, a média da população, ela deve estar entre esses valores. 20,34 a 20,66. E eu ainda vou ter 5% de chance de estar enganado. Ou seja, eu vou ter 95% de certeza que esses valores estão aí. Isso o quê? Assumindo que os dados seguem a distribuição normal, usando os valores de 10 medidas, de 4 medidas, né? E
com 95% de confiança. Certo? Então, no ponto de vista prático, no laboratório, né, você deve ser feito assim. Então, você vai fazer a sua medição, né, tira a média, número de determinações e expressa seu resultado, né, nesses intervalos, né? E aí eu posso, por exemplo, né, comparar, né? Vamos imaginar que eu queira comparar o resultado essa mesma amostra, né? O que é que aconteceu, né? Você está lá no laboratório, suando a camisa, querendo desenvolver um novo método, né? Aí chegou para você, né? O seu supervisor, né? O seu gerente, sei lá, o seu chefe, né? Disse assim, fulaninho, eu quero esse método bem validado. Vai estar tendo uma amostra aqui fora, certo? Essa amostra, né? Eita, minha canetinha. Essa amostra aqui é a amostra X, certo? Não chamar de amostra X, não. Vou chamar de amostra A, certo? Ela vai chegar de fora, certo? Ela já vem certificada e ela vem com um valor verdadeiro de 20,60% massa volume de cobre. Você vai pegar essa mesma amostra, testar no seu método, né? Vai fazer lá 1, 2, 3, 4, N medidas, tirar a média e o padrão. E aí você vai ter que ele, você vai testar seu método para saber se ele está produzindo resultados próximo a esse valor verdadeiro da amostra, né? Então, é uma amostra certificada, chegou para você e disse assim, ó, fulaninho, essa amostra tem bom ou não? Aí o que é que ele faz? Está lá um método de laboratório, né? Bate lá, faz lá as medidas e compara esse resultado essa única amostra, bate várias vezes a mesma medida, né? Várias medidas dessa única amostra e compara esse resultado com o valor verdadeiro. Aí você vai poder comparar, né, o valor da sua média, você vai comparar com quem? Com o valor verdadeiro, um valor certificado. Aí você usa um teste T, similar a esse. A gente vai aprender agora, certo? Mas a essência é assim, né? Por isso que a gente faz muitas vezes, a gente está se matando no laboratório, né? E a gente precisa saber de fato se o método está fornecendo resultados compatíveis com o valor de real, valor de referência, certo? Então vamos lá, vamos seguir. São exatamente esses testes de significância, certo? Que a gente trata, né? Para terminar um módulo de estatística, a gente tem que apresentar 5 testezinhos, certo? 3 testes T, um teste F e um teste Q. São coisas distintas, diferentes. A gente vai começar agora com o teste T. Primeiro caso. Bom, o primeiro caso entra exatamente naquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Certo, pessoal? O que? É uma comparação da média, né, com o valor verdadeiro. Como assim? A gente vai usar esse teste T para comparar, né, um grupo de medidas com outro e para dizer, não, do ponto de vista estatístico, esse conjunto de medidas, né, fornecendo aquela média tal, ele é igual ou diferente no ponto de vista estatístico? É isso que a gente vai saber. A gente tem que saber fazer isso. A gente tem que saber. Certo? Então, é o primeiro caso. Né? Comparar um resultado medido com um valor conhecido. Exatamente isso que aconteceu nesse problema, né? Esse exemplo que eu dei, né? Então, o que é que se faz? Mede uma quantidade várias vezes, né? Daquela amostra, é uma amostra só, certo? Mede, toma pau para medir. Mede, 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 mede. Aí tem a média e o desvio padrão. Precisamos agora comparar o nosso resultado. Que resultado? Essa média, né? Com o valor que é conhecido. Que ele pode chamar o valor verdadeiro, né?
valor conhecido aqui nesse propósito, né, entra como o Mi, né, o valor verdadeiro, né, que é o valor certificado, o valor real, né. E aí eu vou saber se a minha média está, né, ou não, diferente do valor real. É interessante o quê? Que essa diferença seja a mínima possível. Que seja a mínima possível, que entre a média das determinações e o valor verdadeiro. Se essa diferença for muito grande, significa o quê? Que o seu conjunto de medidas, né, o seu método, né, ele está produzindo um resultado médio diferente de um valor real, diferente de um valor verdadeiro. Como é que a gente faz isso? Esse testinho aqui, ó. Calcula-se o valor de t, certo? Como é que a gente calcula o valor de t? Através dessa equação. Se vocês forem observar essa equação, vocês vão ver que ela é muito parecida com a equação que a gente viu agora, né? A gente viu, é a mesma equação, sendo que a gente está expressando, isolando t. A gente for ver, vai ser o quê? Mi vai ser o quê? X, média, mais ou menos o quê? ds sobre raiz de n, né? Então, esse valor de t é um valor tabelado. E aí você achava o valor da sua média populacional. Então, aqui é a mesma coisa, essa equação é similar, né? Sendo que eu preciso encontrar um valor positivo, porque a tabela de valor de t, ela só tem valores positivos, certo? Então, o que é que eu faço, né? Eu tiro o módulo, né? Valores absolutos, entre a diferença entre a média das minhas determinações e o valor verdadeiro, né? Isso vai dar sempre positivo, porque é valor de módulo, vezes a raiz de n sobre S. Aí tem o quê? Um valor de t. Certo, pessoal? Então, eu vou ter um valor de t, e aí eu vou pegar, comparar esse valor de t, né? Vamos botar um cara crachá nele, com quem? Com o valor de t tabelado, para um determinado nível de confiança. Então, eu posso ter aquele meu conjunto de medidas, que vai ter a média, x médio, né? O desvio padrão, né? E comparar com quem? Com esse camarada aqui. Né? E aí, faço essa conta, tem o valor de t. Achei o valor de t, massa, perfeito. Achei. O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar com quem? Com o valor teórico. O que é esse valor teórico? É aquele da tabela. Se esse valor calculado, né, de t for de magnitude de valor, né, numérico, né, maior do que o valor teórico, existirá uma diferença entre a média experimental promovida pelo aquele seu método e o valor verdadeiro. Algo de podre do rei da Dinamarca. Deve estar acontecendo alguma coisa ali nas suas medidas que está o quê? Te levando a um erro sistemático, um erro determinado. Não sei. Tem alguma coisa que você está fazendo ali de errada. Errado ou de errada. Então, você pode fazer uma inspeção no seu método e verificar o que está acontecendo, o que está levando a esse erro. Certo? São chamados erros sistemáticos, erros determinados. Todavia, e é o que se espera, né, se o valor de t calculado for menor do que o valor de t teórico, aí não existirá diferença o quê? Entre a sua média experimental, né, e o valor verdadeiro. E aí os erros que ocorreram aí são os erros aleatórios, os erros que estão lá, né, que acontecerão sempre, independente de qualquer coisa. Né, fica flutuando para mais e para menos, sem direção, como nós já explicamos aqui na aula. Então, pessoal, é isso, né? Então, calculo isso. Então, se eu tenho, né,
um valor de x médio muito próximo da valor verdadeiro, essa diferença vai o quê? Tender a zero. É um número muito pequeno. Consequentemente, o v vai ser também o quê? Pequeno ou grande? Pequeno. Né? Se essa diferença aqui for pequena, próximo de zero, o valor de t, ao final, vai ser muito pequeno. Então, é muito provável que esse valor, que essa realidade seja, que ocorra, né? Ou seja, o valor calculado ser inferior ao valor teórico. Consequência clara de quê? De um conjunto de medidas que tenha uma média próxima do valor verdadeiro e também, se for olhar para cá, um conjunto de medidas muito próximos entre si. Né? Ou seja, com uma baixa dispersão. Se eu tenho uma baixa dispersão, eu tenho um desvio padrão muito pequeno. Se eu tenho uma alta dispersão das minhas medidas, né, uma medida aqui, outra ali, outra lá, a Lua, eu vou ter um desvio padrão muito alto. Se eu tenho um desvio padrão muito baixo, quando eu jogo nessa conta aqui, né, um desvio padrão próximo de zero, né, um desvio padrão muito pequeno, né, aqui, essa conta aqui vai dar o quê? Hein, pessoal? Se eu tenho se eu tenho uma dispersão elevada das minhas medidas, o que acontece com o meu conjunto de medidas? Fica muito poluído. Então, se eu tenho um conjunto muito grande, se eu tenho um conjunto, um desvio muito grande das minhas medidas, significa o quê? Que as minhas medidas estão se distanciando muito da média. Eles estão muito espalhados, certo? Já um desvio padrão pequeno significa que elas são próximas entre si, certo? Então, é interessante observar isso e fazer essa comparação do valor de T com o valor de T tabelado. Né? Então, por exemplo, né, esse que a gente mostrou aqui, né, esse primeiro caso. Né, esse primeiro caso, né, pode fazer um exemplo para ficar mais claro, mais sedimentado esses conceitos de comparação, certo? Um exemplo que compara o quê? Um valor medido, né? Valor verdadeiro, né? Com um valor de um determinado método. Alguém lê para mim esse exemplo aqui? Que poderia ler? Por favor, alguém lê aí. Leia. Certo. Exatamente. O que é que quer dizer aqui? Né? Uma amostra de carvão chegou lá dos Estados Unidos, o que eu falei, né, para vocês, certificada, o material, sublinhei, padrão de referência certificada pelo Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos States. Chique toda essa amostra, né? E aí ele veio lá no laudo para você, no papelzinho assim, ele viu a amostra e veio lá assim, ó, 3,19% massa de chumbo.
Aí você lá no seu laboratóriozinho, humildezinho, tal, testando um novo método, como ele está dizendo aqui, né? Testando um novo método. Para verificar o quê? Se esse valor desse conhecido dessa amostra, né, pode ser reproduzido ou não pelo meu método. Aí o que é que eu faço? Pego essa danada dessa amostra, bato 4 vezes nela. 1, 2, 3, 4. Aí tá aqui o resultado, ó. 3.29, 3.22, 3.30, 3.23. Ou seja, o meu N é igual a 4. Mais uma vez, graus de liberdade igual a 3. Então, eu tiro a média dessas 4. Então, eu preciso o que aqui agora, pessoal? Tirar a média e o desvio padrão. Primeira coisa. Depois eu acho o valor de T. Certo? T calculado. Né? Mas a gente vai fazer isso, certo? Vamos lá. Vamos lá para o próximo slide. Bom, pegando essas 4 medidas, né? E aqui a gente está chamando esse valor de XV de valor verdadeiro, né? A gente pode também nomear isso como Mi, certo? Mas vamos lá. Pegou essas 4 medidas, 1, 2, 3 e 4, e tirou a média, 3,26. 3,26% é a média. Se você somar esses 4 e dividir por 4, tem o 3,26. E o de padrão 0,0408. Certo? Eu não vou mais perder tempo aqui explicando como é que calculo o desvio padrão, certo? Resgate nas aulas anteriores e faço na mão ou faço no Excel ou na calculadora, certo? Então, eu tenho 4 medidas e um grau de liberdade igual a 3. E aí eu já sei achar, eu tenho um valor tabelado de 3,18. Aí o que é que eu preciso? Eu preciso fazer o teste T, porque eu vou comparar um conjunto de medidas, 4 medidinhas, com esse valor verdadeiro de 3,19. Esse conjunto de medidas me forneceu um valor 3,26. Será, do ponto de vista estatístico, que 3,26 é diferente de 3,19? Será? A estatística vai dizer se sim ou se não. Calculemos o quê? O valor de T. Essa equação que nós já vimos. A diferença entre a média e o valor verdadeiro vezes a raiz de n sobre S. Você faz isso, né? Só jogar os dados, né? Já estou aí, na frente de vocês. Então, eu tenho a média, x barra, e eu tenho o que mais aqui? O valor verdadeiro. Esse 4 é da onde? É o meu n, que é 4 medidas, e aqui é o meu desvio padrão. Aí é conta, né? Aí é isso aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Calculadora. Não tem o que fazer. Aqui não é química, não é nada. É conta. Fazendo essa conta, dá um T calculado de 3,429. Para aí, ó. Que pena, né? Então, como T calculado é maior do que o valor tabelado, qual que é o valor tabelado? 3,18. Como T calculado é maior do que o valor tabelado, os dois resultados não concordam ao intervalo de 95% de confiança. Então, o método testado dá resultados diferentes do valor de referência. Do ponto de vista estatístico, dá resultados diferentes. Ou seja, 3,26 para 95% de confiança, né, 95 aqui, ó, como a gente está estipulando a nossa certeza, é diferente de 3,19. Se eu fosse, por exemplo, ela ali,
olhasse um valor tabelado diferente, né? Eu teria o quê? Um outro valor de T, né? Valor de confiança diferente, né? Se eu pego, coloco para baixo, 90%, 80%, 2,35 já vai ser menor. E se eu coloco para cima, já vai ser maior, né? Então, se eu mudo a confiança, vai mudar esse valor e, com consequência, vai mudar quem? A nossa interpretação final do resultado. Então, em problemas como esse, né? Em problemas como esse, é sempre exigido, né, que se coloque o quê? O grau de confiança, certo? 95%. Porque isso vai de acordo com o seu resultado. É como essas pesquisas que se fazem aí de tudo, né? São aí, né? Pesquisa de eleição para ver quem vai ganhar, se vai ganhar vai ser Lula ou Bolsonaro. Tem esse negócio, né, de pesquisa, né? Que vai ganhar as eleições. Aí ele bota assim, essa pesquisa tem 95% de chance, ou 96%, né? 95% de confiança, né? Ou seja, 5% está errada. É isso. Tem que se expressar isso em relação à confiança, porque foi feito um teste estatístico, né? Onde foi feita uma pesquisa para tirar de uma parte um conhecimento, uma posição de uma população toda, certo? Então, ninguém, para saber resultado de pesquisa, por exemplo, ninguém entrevista todo mundo do Brasil. É uma pequena parcelinha, uma amostragem. E aí estipula-se uma confiança. E tem, né? Tô falando assim que não tem muito a ver com esse tipo de conta, não, mas tô falando assim no que diz respeito a expressar o resultado com um certo intervalo de confiança, certo? Para a gente ficar atento quando for colocar prova, né, dizer sempre qual que é a confiança que você está trabalhando. Porque se eu falo assim, que com 95% de confiança, significa que o quê? Que o meu método, né, é diferente do valor verdadeiro. E eu tenho 5% de chance de estar enganada. Está enganado. Certo? Está enganado ou está enganado. Certo? É assim. Então, aqui eu comparei. Presta atenção. Eu comparei. Eu tinha uma amostra, medi várias vezes e comparei o quê? Com um valor conhecido. Ok? Foi assim que eu fiz. Eu poderia ter feito diferente. Como assim diferente, pessoal? Eu poderia pegar essa amostra, esquece esse valor de referência, esse único valor de referência que chegou lá, né? O laudo, né? Daquele material padrão de referência. Chegou essa amostra no laboratório, né? Essa amostra aqui no laboratório. E aí eu tenho essa amostra e tenho dois métodos, método A e método B. Ambos produzem um conjunto de amostras, um conjunto de medidas. O método A bate lá 10 vezes, o método B bate 15 vezes. Ou 10, tanto faz. E aí eu quero dizer o quê, ó? Esses métodos são diferentes, produzem resultados iguais ou diferentes do ponto de vista estatístico. Às vezes você está no laboratório e tem dois métodos para você fazer a mesma coisa, ou seja, fazer a mesma determinação. Sendo que um você gasta mais reagente, um gerente olha com cara feia para você porque você está gastando muito reagente, está gastando um método caro, oneroso. Aí a parte do ambiental lá reclama muito com você porque o método está produzindo resíduos tóxicos, certo? Os efluentes estão, sei lá, tá contaminando alguma coisa com esses resíduos. Aí você fala, pá, vamos arrumar outro método então? Aí a gente compara esse método que já está aqui, né, com esse outro aqui. Aí compara o quê? Mostra com dois tipos de método.
Esse é o nosso segundo teste, certo? Esse é o nosso segundo teste. Diferente do primeiro. Voltando. Primeiro, eu tinha uma amostra medida várias vezes por 1 metro e esse conjunto de medidas é comparado com um valor verdadeiro. Agora, eu também tenho a mesma única amostra, sendo que o quê? Eu bato várias vezes no metro 1 e várias vezes no metro 2. Os resultados fornecidos pelos esses dois métodos são diferentes ou são iguais no ponto de vista estatístico? É isso que a gente vai ver, certo? É isso que a gente vai ver agora. Beleza? Vamos lá. É justamente o teste T2, caso 2. Comparação das médias repetidas. Bom, eu vou aqui rapidinho pegar só um gole d'água que eu acabei esquecendo. A minha garganta tá doendo, viu? Mas volto, é coisa de 3 minutos. Só um minuto. Voltei. Vamos lá? Uma aguinha, rapaz, eu não sei você, mas aqui tá um calor da moléstia, viu? O calor aqui tá grande. Mas Ave pô, eu tô Maria. sentindo é frio aqui. E é porque eu tô com a minha janela tá fechada, porque se eu deixar ela aberta, aí vem muitas zoadas. Mas vamos lá. É, uma aguinha aqui. Bom, então é isso, né? Então é, eu meço, né, uma quantidade várias vezes, utilizando dois métodos distintos, diferentes. Cada um com sua média e seu desvio padrão. Então, esses dois resultados, concordam ou discordam? É isso que nós temos que resolver. Beleza? Eita, que molecha é essa? Que cálculo é esse? Que conta da molecha é essa? Final da aula. Que horas são? O professor vem com essas equações loucas. Meu Jesus amado. Grego, é? Ave Maria, se benzer, né? Que pelo amor do pai, né? Que coisa. Já pensasse que coisa. É assim mesmo. Acontece com os melhores alunos de Londres. Mas a gente não precisa, a gente não precisa se preocupar com decorar equações, porque as equações estão aí, né? Para ser consultadas, né? Vamos lá. Vamos lá, não precisa se estressar, não, se você tiver um pouco de dificuldade na matemática em si. Hoje, os calculadores a gente vai estar se estressando com isso, não. Certo? Vamos lá. Vamos tentar entender aqui. A matemática aqui, vocês vão ver que é só hábito, é só costume. Vamos lá, tem dois conjuntos de dados. Então, N medidas do grupo 1 e N medidas do grupo 2. A gente chama N1 e N2. Podia ser, na verdade, acho que poderia ser até com valores maiúsculos, como a gente tem chamado. Né? Mas
tá minúsculo, não tem problema, tá tudo minúsculo. Ele é o número de determinações, ou seja, número de determinações do grupo 1 e número de determinações do grupo 2. Esses valores podem ou não podem ser iguais. Pode ser que n do grupo 1 seja igual a n do grupo 2. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a média do grupo 1 e a média do grupo 2. Então, na verdade, todo cálculo desse que a gente está fazendo, a gente tem que partir da premissa de quê? De calcular o valor de t. Certo? Tem que calcular o valor de t. Deixa eu ver aqui a minha canetinha. Eu queria usar o laser e a caneta ao mesmo tempo, mas não tem condições. Bom, é sempre assim, pessoal. Eu tenho que ter o quê? Um valor de t calculado, certo? E vou comparar esse danado com quem? O valor de t tabelado, certo? Para um determinado nível de confiança. Então, se for maior, existe diferença. Se for menor, não. É como a gente fez no outro, certo? Então, se for maior do que o valor tabelado, né, que a gente vai aprender, existe diferença estatisticamente significativa. Se não, não existe. Então, como é que a gente calcula esse valor de t? Aqui, ó, lembra que o outro era o x barra menos a média? Aqui não, é x barra de 1 menos x barra de 2, certo? Em módulo também, certo? Então, eu tenho essa diferença dos dois, vezes a raiz quadrada do produto do número de determinações, N1 vezes N2, dividido pela a soma do número de medidas. Lembrando que aqui eu tenho que o quê? Dividir por o desvio padrão agrupado. Talvez essa seja a pior parte para fazer a conta, certo? Por quê? Padrão agrupado é o desvio padrão que leva em conta o desvio de diferentes grupos de medidas. É um desvio que agrupa tanto as diferenças, desvios do grupo 1 das medidas como do grupo 2. Se você for observar o desvio padrão, né? Se você for observar, né? Como é que calcula o desvio padrão? A gente já mostrou, né? Mas é o quê? O S, né? Vai ser o quê? A raiz quadrada de quem? Do somatório de xi menos x média ao quadrado sobre n menos 1. Essa é a conta que a gente já aprendeu, né? Então, aqui, observe que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Se você for ver, ó, sendo que é a mesma coisa, sendo que eu estou somando os desvios de todos os grupos. Ah, professor, por que aqui é N1 mais N2 e menos 2? Por quê? Porque eu tenho N1, né, menos 1, mais, no agrupado, N2 menos 1. Não, menos 1 é a mesma coisa. Então, o desvio padrão agrupado nada mais é do que a soma dos desvios. A soma dos desvios padrão de cada grupo. Certo? Isso na raiz. E aí, se você for desenvolver a equação, para ficar mais simples, né? Nem precisa você fazer essa conta, essa primeira equação aqui, né? Essa equação grande demais, né? Nem precisa você se matar aqui, ó, para fazer isso com essa equação. Por que não precisa, professor? Porque é simplesmente calcular os desvios padrão individual para cada medida, certo? E calcular aqui, com base nessa equação aqui, ó. Então, calculo o desvio padrão para o grupo 1 e calculo para o desvio padrão no grupo 2. E jogo nessa equação. Acabou-se. Eu já tenho um desvio padrão agrupado. Tendo o desvio padrão agrupado, né, aí eu aplico nessa equação primeira aqui
é que eu mostrei para vocês, né? Não tem número, né? Podia botar uma numeração dela aqui. Aplico nela e acho o valor de T calculado. E aí eu só faço comparar isso com o valor tabelado. Então não tem muito mistério se você for observar. Pula-se o desvio padrão do grupo 1, a média do desvio padrão do grupo 1 e a média do desvio padrão do grupo 2. Acabou-se. Aí eu vou para o desvio padrão agrupado. Essa equação aqui, ó. Tendo desvio padrão agrupado, acabou a dificuldade, né? É só aplicar, né? Então, sim, e aí você usa também, para consultar o valor de T tabelado, né? Você esse número de graus de liberdade, né? Então, por exemplo, se eu tiver N1 foi igual a 10, por exemplo, certo? E N2 foi igual a, a 9, o que é que eu vou ter? Vou ter, ó, N1 vai ser 10 mais 9 menos 2 vai ser 17. Então, 17 é meu número de graus de liberdade. E eu, quando for olhar o T na tabela, eu tenho que ver para 17 graus de liberdade. Tenho que procurar na tabela 17 para ter o meu valor de T tabelado. Com base no tabelado, eu vou comparar com o meu valor de T, que eu acabei de calcular. Se for o calculado for maior do que o tabelado, existirá diferenças entre esses dois métodos. Exemplo. Vamos fazer esse exemplo para ficar claro. A resposta está nos slides, mas vocês podem repetir isso quando tiverem tempo, fazendo essas contas e essas médias, certo? Bora lá. Essa tabela aqui, pessoal, ela mostra o quê? Valores de massa, peso, né, de um gás, de uma amostra de um... Sendo que esses valores foram obtidos por 2 métodos. Pelo ar, que é o método 1, e por fontes químicas, que é o método 2. Eu não vou entrar em detalhes, e eu nem sei ao certo como é que foi a obtenção desses, do ponto de vista químico e físico da jogada, né? O que é que eu tenho que saber aqui? A gente está vendo um resultado de química, né? E a gente tem que, nesse momento, tentar dizer se esse método 1 é igual ou diferente ao método 2, certo? Então, ele pesou uma amostra de gás, a mesma amostra de gás pesou, obtido o peso, a massa, pelo método 1 e pelo método 2. Aí ele pergunta, o obtido pelo método 1, que é o A, é mais denso do que o obtido pelas fontes químicas? Sim ou não? Para ele ser mais denso, ele tem que ser mais pesado, certo? Então, o valor dessas massas, a média, né, dessa massa, né? Eu vou ter aqui uma média de x1, né? E vou ter uma média de x2. Então, o gás obtido pelo ar, ele vai ser mais denso do que obtido pelas fontes químicas se a média do obtido pelo método 1 for maior do que a média obtida pelo método 2 no ponto de vista estatístico, certo? No ponto de vista estatístico, com 95% de confiança. Certo? Não adianta você, não, calcula e vê se é ou não é diferente, se é ou não é maior. Não basta ser maior, tem que ser diferente do ponto de vista estatístico, porque eles podiam estar flutuando lá no valor muito próximo, né? Ele podia estar lá, sei lá, com 2,32, estatisticamente falando. Pode ser que essa diferença, não existe diferença no ponto de vista estatístico. E aí é que faz, né? Então, e aí você resolve isso com qualquer calculadorazinha, né? Método 1, método 2, a média e o desvio padrão. A média e o desvio padrão. Então eu tenho 7 medidas aqui
e 8 medidas aqui, tá? O que é que eu vou fazer agora? Calcular o meu desvio padrão agrupado. É a primeira coisa que eu faço. Calcular o desvio padrão agrupado. Com aquela equação que eu falei. Não precisava usar aquela equação demoníaca, né, inicial. Usa essa aqui logo, que é mais simples. Por quê? Porque você tem aqui, basicamente, o que interessa para resolver isso aqui. Você tem isso aqui, ó. O padrão de 1, a variância de 1 e a variância de 2. Você faz isso, faz essa conta, né? Joga tudo aí, faz a conta. Certo? 7, né? Lembrando que 7 é o número de medidas do grupo 1, 8 do grupo 2, enfim. Você faz essa conta, você tem um desvio padrão agrupado de 0.00102. Lembre-se que você precisa do valor do desvio padrão para calcular o valor de T, né? Que é esse valorzinho de T aqui. Quando você faz isso, você tem que o valor de T calculado, né, é 20.2. Então você só substituiu aqui, ó. O que você fez aqui? Você pegou a média, que é a média de x1. A média de x1 é 2 ponto, né, 31011. Média de x2, 2.299942. E dividiu pelo desvio padrão agrupado. Fez essa conta aqui, com os graus de liberdade. Observe que, matematicamente, o obtido pelo A, método 1, ele é maior do que o método 2. Né? Então, um basicamente dá 2.31, aproximadamente, tá? E o outro dá 2.30, aproximadamente. Mas será que isso, do ponto de vista estatístico, é diferente? Ou, de fato, isso é maior? É isso que a gente está querendo descobrir. Porque, se for maior, significa que o, o que ele fala que os dados, o gás obtido pelo ar é mais denso do que aquele obtido por fontes químicas. Bom, e aí o valor de T calculado é 20,2, certo? E aí eu vou comparar com o valor de T tabelado. Aí que vem a questão. T tabelado, lembrando do grau de liberdade, né, que eu falei agora há pouco. Então vai ser 7 mais 8 menos 2, 13. Se eu vou pegar lá na tabelinha, a tabelinha lá. Cadê a tabela danada? Pronto. 13 graus de liberdade aqui, ó. Se eu tenho 13, eu vou ter com 95% de confiança, meu T tabelado é 2,16. Certo? Então, eu vou achar que vai dar 2,16. Então, o T calculado, que é 20,2, não é maior, não. É muito maior do que o T tabelado. Né? O T calculado é muito maior do que o T tabelado. De fato, essa diferença é significativa. Então, os resultados, eles são diferentes no ponto de vista estatístico. Então, 2,31 é maior do que 2,30 no ponto de vista estatístico. Ou seja, a média da massa do peso, né, ele é mais denso, a do método 1, do que a do método 2. Com 95% de confiança, né? Se for responder a questão, bota com 95% de confiança. Essa diferença ela é significativa, ok? E aí, deu para entender alguma coisa? Mais ou menos? Deu pra entender. Vai ser complicado. Professor, uma dúvida naquela tabela.
Depois do 14 tem infinito. Aí vai ser para qualquer número depois de 15, aí ele vai ser Não, é porque essa tabela, ela só fornece resultado resumido, mas não necessariamente é igual, né? Você pode consultar, por exemplo, se pegar o Excel aqui, deixa eu mostrar para vocês. O próprio Excelzinho aí, né? essa tabela que você colocou no slide é tipo um resumo, né? É um resumo que eu posso usar, mas eu posso pegar uma tabela mais completa. Ou então, por exemplo, eu posso digitar isso aqui, vou dar uma maximizada aqui, deixa eu ver. Posso vir aqui no planeta Excel, botar igual, deixa eu ver, invtbc, aí eu vou botar 95% de confiança é igual a 0,05% de significância, ponto e vírgula, 13 graus de liberdade. 2,16 é o valor. Tá vendo? É aquele valor que a gente encontrou. 2,16. Então o que eu digitei aqui? Eu pego os 3 primeiros algarismos significativos, né? Não importa muito aqui não, mas aqui eu botei o quê? 95% de confiança, ou seja, 5% de significância e 13 graus de liberdade. Ah, professor, bota aqui, como você disse, né? 16, 15, né? Já é outro. Então, tipo, aí é para quando for tipo 95. Agora vamos supor que for 99,9, aí bota 0,01 de insignificância, né? Pois é. Então, se eu tiver, por exemplo, será que exatamente. A probabilidade é 1 menos eu tenho, por exemplo, E para fazer o cálculo no Excel tem que botar a insignificância, né? No caso. a significância, exatamente. Por exemplo, se eu quero 99%, né? Aí vai ser 1 menos 99, certo? Na verdade é 1, não, na verdade é 1 menos 0,99, certo? Aí bota igual. Aí a significância, como a gente colocou agora, que é 0,05, certo? Entendeu? Aí botaria 0,01. Seria 99% de confiança e 1% de significância. Mas usa essa equação aqui. Ó. Se você quiser usar no Excel, usa essa equação. Eu fui descobrir essa equação esses dias, dando aula após. Precisar fazer isso também. Aí é só você botar a probabilidade, a significância, ponto e vírgula, né? E graus de liberdade. Vamos lá, botar 0,05, né? Ponto e vírgula 3, que a gente fez ali agora há pouco, né? 3,18. Pega qualquer valor. Fazer a chamada agora. Que tal abrir as câmeras aí para ver vocês, as câmeras dos celulares? Ninguém abre as câmeras, sempre eu